Só, pessoal, 11 horas e 30 minutos. A gente quer falar agora pelo seguinte aqui, de um caso que, olha só, foi lá em Goiânia, tá, pessoal? Que eu vou me referir agora a um frigorífico que tá dando o que falar. Isso porque o estabelecimento subiu um cartaz contra clientes petistas, dizendo petista não é bem-vindo. Meus amigos, além disso, vários produtos do estabelecimento são embalados com fotos do ex-presidente Jair Bolsonaro e do presidente norte-americano Donald Trump. E o casal levou o deputado estadual Mauro Rubem, do PT, a denunciar a empresa ao Ministério Público e ao PROCON de Goiás. Acende um baita de um debate sobre, enfim, a liberdade, enfim, de um estabelecimento privado, a fazer o que bem entender, por mais que se utilize ali de mensagens políticas, né? Não é a primeira vez, não será a última, mas eu quero ouvir aqui primeiro o Abre Alas da Dias Peixoto, que logo mais teremos a nossa audiência da rádio conosco também. Então, é bem comum todo mundo lá em Goiânia conhece esse frigorífico, eles fazem muitas coisas com o Gustavo Lima, na campanha ali tiveram até algumas situações em relação a Bolsonaro. Então, assim, é um frigorífico que tem um posicionamento, a carne é de direita, e eles são muito claros sobre isso. Então, no final das contas... Inclusive, afinal das contas, só para recepcionar, me perdoa, Jess, agora sim, todo mundo que está nos ouvindo pela Rede Jovem Pan de rádio sintonizados aqui, o tema da vez é o frigorífico da direita, ali em Goiás. Claro que um deputado petista acionando o Ministério Público, o PROCON de Goiás, para tentar intervir, porque só se vende lá todo tipo de proteína animal voltado com mensagens associadas ao ex-presidente Bolsonaro, ao presidente Trump, contra o petismo, inclusive colocando um cartaz que petistas não são bem-vindos por aqui. Dias Peixoto, com lugar de fala goiana que vai poder contar, enfim, as especulações, né, de como essa ação pode ir adiante e o que esse caso revela mais amplamente do nosso momento. Goiás é um estado que, vou te contar uma surpresa, bem à direita. Então, o frigorífico faz sucesso. E o que acontece? Já tem algumas situações do deputado em questão com esse comércio. Então, não é a primeira denúncia, não é a primeira vez. Então, já era uma relação tensionada. Até que o dono ali, um dos sócios, faz esse vídeo e fala que petista não é bem-vindo no frigorífico dele. Então, assim, a realidade é que é um estado que, por ser muito à direita, acaba também tendo, às vezes, os comerciantes, estabelecimentos que têm esse posicionamento, esse ponto de vista. Agora, o que é engraçado? As imagens, as carnes, que eu acho que já até acabou do Donald Trump, porque como ele taxou a carne, o pessoal não ficou tão feliz com isso, né? Principalmente quem vende a carne. Então, assim, no final do dia, é uma situação adicional, numa polarização que a gente tem visto acontecer cada vez mais, e aí entrou nessa briga. O deputado, que eu fico pensando assim, será que é o melhor uso do recurso público dele fiscalizar um frigorífico, fiscalizar a carne? E, por outro lado, o dono do comércio que, querendo ou não, está espantando aí toda a esquerda a comprar em outro frigorífico em Goiás. O que talvez não seja um problema tão grande, porque, afinal de contas, não tem tanto assim. Vermelho no frigorífico dele, só a carne, literalmente, que fique claro. Ou a bandeira americana. Meus amigos, Agora, qual é a acusação aqui que o próprio deputado petista trouxe à tona, né, Mano Ferreira? Trazendo aqui à luz a discussão sobre a liberdade do empreendedor fazer o que bem entender e expressar suas próprias opiniões políticas com os seus produtos, enfim, sua linha empresarial. O que você acha? É muito interessante esse debate, Marinho, porque tem um choque entre duas visões de liberdade, né? Tem o choque entre a liberdade de associação, sim, a ideia de que todos têm direito a se associarem com quem desejarem, e do outro lado, há a liberdade política, ou seja, por exemplo, será que isso configuraria de algum modo um abuso do poder econômico em prol de um poder político? Será que ele está determinando, por exemplo, no processo seletivo de seus funcionários, que é preciso que eles votem de um determinado modo? Se sim, aí há uma agressão à ideia de liberdade política, porque, afinal de contas, a extensão de um contrato para alguém trabalhar num frigorífico não entra no direito ao voto da pessoa, né? O contrato de trabalho tem uma dimensão, o direito ao exercício ao voto tem outra dimensão. Quando você aglutina as duas coisas e cria uma associação que, a princípio, não precisaria ocorrer, você está, de certa forma, reduzindo a liberdade política do funcionário ou do consumidor. Então, há um choque entre liberdades. A minha posição pessoal, eu acho que ninguém deveria ser proibido de fazer isso, mas isso é uma
imbecilidade, né? Isso é algo que vai contra o espírito do capitalismo. O espírito do capitalismo, em sua melhor forma, é justamente a possibilidade de fazer negócio com quem você odeia. E isso é civilizatório. Quando você consegue assumir que você não precisa concordar em tudo com alguém para fazer negócio com ele, o mundo inteiro fica melhor e mais rico. Meus amigos, agora até o próprio dono do frigorífico teria dito que, enfim, obviamente o eventual consumidor petista pode até entrar lá e consumir, mesmo sabendo que não é bem-vindo, não é que ele é proibido. É mais ou menos aquele teu cunhado no almoço de domingo com a família. Mas, de qualquer forma, isso é o que está posto. Vamos tentar entender. Doutora Luciana Nepomuceno, antes da gente seguir adiante, situação muito parecida que a gente viu um debate nos Estados Unidos alguns anos atrás. Era um casal, enfim, bem cristão, que tinha uma panificadora, né, que fazia, enfim, bolos, né, que acabou se recusando a fazer um bolo de casamento para um casamento gay. E assim acendeu um debate que foi parar na Suprema Corte, por lá de esse atrito entre liberdade religiosa e, enfim, também a liberdade dos próprios consumidores exercerem suas escolhas, né? Você vê algum paralelo nesse sentido? O que você achou desse caso? Marinho, eu concordo que existe um ponto de interseção entre você se recusar a fazer um bolo, qualquer produto, em razão de preferências sexuais ou religiosas. No caso aqui em Comento, Goiânia, né, Goiás no Goiás, né, Gés? Que inclusive lá tem um bar famoso que coloca placas do tipo: clientes não têm razão, clientes não são bem-vindos, crianças não são bem-vindas, o problema é a sua criança. É isso aí. Nesse caso, essa estratégia comercial, vai me desculpar, desse empresário é a pior possível, porque ele tem que pensar na venda, no consumidor em geral, pouco importa o espectro político. Mas aqui eu quero só fazer uma colocação no que o Mano disse. São situações díspares. Ele colocar esse produto, essa carne lá no açougue e falar que lá petista não é bem-vindo, e o assédio político, porque aí é crime, que é quando ele submete uma eventual contratação ou obriga os funcionários a votarem em um candidato A ou B. Nós estamos falando aí de uma conduta criminosa que não se confunde com liberdade de expressão, liberdade de manifestação e a opinião dele ali expressa nessa carne, inclusive de mau gosto. Você comprar carne estampada com figura política, qualquer que seja ela... A picanha é bonita. Não, a picanha tá bonitona. Tá bonito, não, a carne tá lindona. Mas o marmoreio lindo, mas comprar com o rosto estampado de candidato, de político, não. Péssima escolha. 11h38 em frente sempre. Agora